Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Rakak Sridhar Goswami Maharaj, founder Acharya of Sri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai. And Jai Srila Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Guru Maharaj's inseparable servitor ki Jai. And Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who brought us Krishna consciousness all over the world ki Jai. And Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who cleaned up the Sampradaya and showed reality of the highest goal of human life as given by Mahaprabhu. Ki Jai. Jai. And all our Sri Rupanuga Guru Vaga ki Jai, and all the assembled devotees ki Jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari. Hari bom. Então o Maharaj começou cantando as glórias, né, fazendo as reverências aí aos grandes mestres, Srila Bhakti Rakak Sridhar Goswami Maharaj, que é o fundador e presidente do Shri Chaitanya Saraswat Mat. Depois para Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, que é o servo inseparável de Srila Sridhar Maharaj. Em seguida, ele prestou as reverências a Swami Maharaj Prabhupada, que foi quem trouxe o movimento da consciência de Krishna para o Ocidente. Depois, a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que foi quem limpou toda a Sampradaya, tirando tudo que estava equivocado e colocando o conhecimento da maneira que ele foi dado por Shri Chaitanya Mahaprabhu. E também ele prestou reverências a todos que fazem parte dessa sucessão discipular, todos que de alguma forma estão conectados e servindo com fidelidade aos preceitos ensinados por Shri Chaitanya Mahaprabhu. We are presenting and sharing their property. It is not our property. Então, o Maharaj está dizendo que ele está apresentando e compartilhando a propriedade deles, dessas grandes personalidades, que essa não é uma coisa que seja nossa propriedade. However, as we start today, let us chant this Om Gyan Timarandasya Vanchakalpatrubhyascha Namo Mahavaranyaya. And most of you are familiar with these by now, I think. But let us say together, if you don't know them, just listen, no problem. E como sempre, a gente vai começar entoando, né, aqueles mantras que a gente entoa todas as semanas aqui. Então, quem já sabe pode entoar junto, quem não sabe também pode apenas escutar e aos poucos todo mundo vai acabar decorando todos eles. All right. So together, Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Bancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvaje Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So as we've been doing for the last 2 or 3 weeks, I'm not sure, let us begin with continuing our reading of Brahma Sanghita. We'll just start with a few verses because it is very good for us. Então, como tem sido feito nas últimas semanas, a gente vai iniciar com a continuação da leitura do Shri Brahma Samhita, porque é algo extremamente benéfico para nós. As stressed by Chaitanya Mahaprabhu himself, as stressed by Srila Bhaktisiddhanta, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev, Srila Prabhupada, all stressing the importance of Brahma Sanghita. Como foi enfatizado pelo próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu
e também por todos os grandes mestres da sucessão discipular, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Sridhar Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, todos enfatizaram a importância da leitura e do estudo do Shri Brahma Samhita. I can share the screen if you let me, or you can share if you've got in Italian. Not Italian, I mean Italy, I'm so used to it. If you have in Portuguese. So there's not a chance for me to have it in Portuguese on my computer, but... You don't know, okay. I might be able to. No problem, what we have here is fine. Just trying once again to find the advanced sharing options. That's it. I think now you can do that. Jai Jai Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shrivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. All right, so this is Brahma Samhita. But I don't have verse 1 here. And we want to start with verse 1. But we can just read it together, or some of you know it already. So we can say it together, and then Sri Hari Prabhu can read the translation, which I think most of you know, but it's the verse Ishvara Parama Krishna. Então, okay, so those who know it can say it together. 3, 2, 1. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. E a tradução: Govinda Krishna é o Senhor Supremo, a corporificação da verdade, da consciência e do júbilo. Ele não tem início e é a origem de tudo o que existe e a causa de todas as causas. Então, esse very important. This is the first verse of the chapter. Govinda, sweet Govinda, the cowherd boy. He is the cause of all causes. God is beautiful and wonderful. Então, esse é o primeiro verso do Shri Brahma Samhita, que é sempre adequado a gente ler antes de ler qualquer outra parte dessa escritura. E ele fala sobre isso, sobre a beleza e a simplicidade do Senhor Supremo na sua forma mais original, Govinda, o vaqueirinho de Vrindavan, eternamente belo e cheio de júbilo e eterna bem-aventurança. All right, so this week we are starting on text number 44. We've gone through to text 44. This is a series of prayers by Lord Brahma, Govindam Adi Purusham prayers, you can say. Então, a gente vai hoje para o verso número 44, e essas são as preces do Senhor Brahma, cantando as glórias do Senhor Supremo Govinda. Govinda Adi Purusham. All right, so here we are in the Sanskrit. Verse 44, we can say slowly together. Shrishti Shtiti Pralaya Sadhana Shaktir Eka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichchanurupam Api Yasya Chacheshtate Sa Govindam Adi Purusham Tammaham Bhajami. And I know you all know Portuguese, but I'm still going to read the English. Translation. The intrinsic or divine potency's shadow is personified as the Maya potency, who accomplishes creation, sustenance and dissolution, and who is worshipped in the world as Durga, by he whose wish she acts.
That primeval Lord Govinda do I worship. Jai. Jai. A sombra da potência intrínseca ou divina é personificada como a potência de Maya, que realiza a criação, a manutenção e a dissolução, e a qual é adorada no mundo como Durga. Eu adoro esse Senhor primordial, Govinda, por cujo desejo ela atua. And in Brazil, and most of the world outside India, in fact, probably people have not heard of Durga, but in India, they do know about the principal devas who are in charge of the universe. Então, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre Durga. Mas na Índia, as pessoas têm comumente bastante conhecimento a respeito dos devas, a respeito dos semideuses e a forma como eles atuam. And in India, then everybody knows, you can say, it is very famously known that Durga, the lady, wife of Lord Shiva, she is in charge of the material nature, Mother Nature. We say Mother Nature, we don't say Father Nature, or Brother Nature, or Sister Nature, but Mother Nature. E na Índia é conhecimento assim normal, né? Quase todas as pessoas na Índia sabem disso, que Durga, a senhora, né, da energia material, a esposa de Shiva, ela é responsável por todas as coisas materiais que acontecem, né? A gente diz a mãe natureza e não o pai natureza. But she is working under the direction of Govinda, the original Supreme Lord, the primeval Lord, who I worship. Mas ela está trabalhando, né, sob a guia, ela está atuando sob as vontades do Senhor primordial, Govinda. All right. Next text, text 45. So we can say together, but with the microphones off. Text 45 in this traditional meter, we'll sing together, or say together. Kshirang yata dadhi vikara vishesha yogat sanjayate nahi tata pritag asti heto ya shambhutam apitata samupaiti karyad govindamadi purusham tammaham bhajami. And I'll read the English first. As milk becomes transformed into yogurt by reacting with an added agent, yet yogurt is not separate from its origin, milk. Similarly, for accomplishing a particular task, he who assumes the nature of Shambhu, this is Shiva, that primeval Lord, Govinda, do I worship. Eu adoro o Senhor primordial Govinda. Para satisfazer uma tarefa particular, ele assume a natureza de Shambhu, ou Shiva, tal como o leite que é transformado em iogurte ao adicionar-se-lhe um agente. E, contudo, o iogurte não está separado do leite, que é a sua origem. And Shiva has many names, as Krishna has many names. One of them is Mahadeva, the greatest of the devas, the gods. E Shiva também tem muitos nomes, assim como Krishna tem muitos nomes, Shiva também tem muitos nomes. E um desses nomes, um dos nomes mais utilizados é Mahadeva, o grande Deva, o grande Deus. And here, but we understand from this description that he is not like us. He's not a tiny jiva soul like us. He is like Krishna, like Govinda, but with a transformation as milk turns to yogurt. But that yogurt is nothing but milk, but transformed. Shiva is like this.
E nesse verso do Brahma Samhita, a gente entende que Shiva, ele não é como nós, ele não é uma minúscula alma individual que se manifesta. Ele é, na verdade, muito mais como Krishna. É adicionado ali um ingrediente para que ele atue no plano material, então ele é muito mais próximo da natureza do próprio Krishna do que da natureza de uma alma individual como nós. So Shiva is a transformation of Krishna, and Krishna is the object of worship of Lord Shiva. Então Shiva é como uma transformação do Senhor Krishna, e Krishna é o objeto da adoração, é o sujeito da adoração do Senhor Shiva. Again, Durga and Shiva and even Govinda and Krishna and Narayan, these are not the usual words in the vocabulary of children and teenagers, etc., in the Western world. But we are learning about them now, even though in India, they are common to even a 5-year-old will say something about Shiva and Durga and etc. Então, de novo, né? Shiva, Shambhu, Govinda, Narayana, Durga, Lakshmi, Radharani, são nomes que não são comuns, né, na nossa educação ocidental, não é uma coisa que a maioria das pessoas tem alguma familiaridade, eu tenho ouvido falar, mas na Índia, e é de lá que veio esse conhecimento revelado, onde a gente está tentando aprender, na Índia esse é um conhecimento totalmente comum, qualquer criança de 5 anos já ouviu falar nessas personalidades e já tem uma noção de quem elas são. So in case any of us has heard of Shiva, etc., then here we're getting clarification that everything is coming from Govinda, including Shiva and Durga and all. Então, se alguém aqui já ouviu falar de Shiva, né, ou Durga, ou algo assim, aqui a gente tem um esclarecimento de onde eles vêm, né, que a origem de todos eles, na verdade, é Govinda, Krishna. All right, more clarification coming up. So verse 46, we can say together, Dipachireva hidashantaram abhyupetya Dipayate vivrita hetu samana dharma Yastadrig eva hicha vishnutaya vibhati Govindam adi purusham tammaham bhajami. As the flame of one lamp, when transmitted to another, burns separately as the expanded cause, with the same nature of intensity, so also he who shines in Vishnu's dynamic nature, that primeval Lord Govinda do I worship. So now we're hearing about Vishnu, as one candle is lit from another candle, but the original candle is Govinda. Então, agora, né, eu vou ler o verso em português, mas o que Maharaj comentou foi que agora a gente está ouvindo sobre Vishnu, né, e como uma luz que foi acesa por uma determinada lamparina, ela vai brilhar com a mesma intensidade. Não, então, Vishnu vem diretamente de Govinda. Vamos lá. Como a chama de uma lamparina original, ao ser transmitida a outra, queima separadamente como a sua causa expandida e com a mesma intensidade, do mesmo modo, eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que brilha na natureza dinâmica de Vishnu. And Vishnu and Narayan, these are the same names. Vishnu, Narayan, the grand aspect of the Lord, with 4 arms, extremely glorious, powerful, with much awe and reverence, devotees worship him. But his origin is sweet Govinda. E Vishnu, ou Narayana, né, que são a mesma personalidade, ele tem esse aspecto divino de um rei,
né, com seus 4 braços e toda a sua nobreza, e a adoração que é feita a ele é feita de uma forma reverente pelos seus devotos, né, que mantêm sempre uma distância respeitosa em relação ao seu Senhor. Mas a origem dele, na verdade, é o doce e amoroso Govinda. All right, verse number 47. Jakaranana vachale bhajati sma yoga nidramananta jagaranda saroma kupaha adhara shaktim avalambya parang swamurting govindam adi purusham tammaham bhajami. With infinite universes in the pores of his body, he assumes his supreme figure called Shesha, the reservoir of almighty power personified. He who reclines on the causal ocean, enjoying his trance of divine sleep, that primeval Lord Govinda do I worship. Jai. Jai. Com infinitos universos nos poros de seu corpo, ele assume sua figura suprema, conhecida como Shesha, o reservatório do poder onipotente personificado. Eu adoro aquele senhor primordial Govinda, que se reclina sobre o oceano causal, desfrutando de seu transe de sono divino. And you can understand almighty power personified, that all the universes come out from the pore of his skin, just like from us, drops of sweat come out when we're very hot, coming from the pores of the skin. The universes come out, unlimited universes. Then how powerful is Shesha, this form of the Lord? But this is all coming from Govinda, the primeval Lord. Então a gente entendendo, né, o quão incrível é essa manifestação Shesha, esse reservatório de todo o incrível poder personificado, assim como nós, quando estamos com o corpo muito quente, pelos nossos poros sai algum suor, dos poros dele nascem ilimitados, infinitos universos. E ele é apenas uma parte da potência do Supremo Senhor Govinda. Jai. Okay, and maybe one or maybe two more, let's see, because then next week we'll reach to the end of the series. So here's verse number 48 in Sanskrit together. Yasyaika nishvasita kalam atavalambya jivanti loma bilaja jagarandanataha Vishnur mahansa iha yasya kala vishesho Govindam adi purusham tammaham bhajami. The lifespans of Brahma and the gods of the universes born from the pores of the divine body of Mahavishnu last for only one exhalation of Mahavishnu. And Mahavishnu is the portion of a portion of that primeval Lord, Govinda, the cowherd boy, who I do worship. A vida de Brahma e dos deuses do universo nascidos dos poros do corpo divino de Mahavishnu duram apenas o tempo de uma exalação de Mahavishnu. E Mahavishnu é a porção de uma porção daquele senhor primordial, Govinda, a quem eu adoro. And this Vishnu, this is Mahavishnu, called Garbhadakshay Vishnu. From the pores of the first Vishnu, Karanadakshay Vishnu,
Shesha, we were just saying about just now. Then from those pores of his skin come the universes, and then Vishnu again expands and comes within each universe, which he fills half with water, and there from that Mahavishnu comes Brahma. Brahma and the other gods, but Brahma is the firstborn. But they all live only as long as this Mahavishnu is breathing out. When he breathes back in, they're all gone again. Então, a explicação dada é que essa primeira expansão, Karana Dakshai Vishnu, que é um Mahavishnu, ele, dos seus poros, emana os diferentes e infinitos universos. Dentro de cada um desses universos, aparece uma outra forma, Garbhodakshai Vishnu, que também é um Mahavishnu. Ele preenche metade desse ovo dourado, que é o universo, com água, não água como a gente conhece, né? Uma água totalmente diferente. E do umbigo dele nasce uma flor de lótus, de onde nasce o Senhor Brahma. E tudo isso que vai ser criado, né? Brahma e todos os deuses e tudo que vai se criar, dura apenas o tempo de uma exalação do Mahavishnu. Quando acabar essa exalação, todos eles vão desaparecer. Hare Krishna. Hare Krishna. Just accept it all, just hear it happily. This is the essence of the Vedas in a very short space. Remember that. Então, é sempre muito benéfico, né? Muito bom a gente ouvir o Shri Brahma Samhita, porque aqui está contida, na verdade, a essência de toda a sabedoria védica num espaço muito pequeno, né? Um livro bem pequeno, onde a gente tem toda a essência da sabedoria védica. Tudo o que mais importa, na verdade. All right. Now, text number 49 in Sanskrit together. Bhasvan yatashma shakaleshu nijeshu tejaha sviyan kiyat prakatayatyapi yadvaratra brahmaya esha jagadanda vidhana karta govindam adi purusham tammaham bhajami. Now we've just been mentioning about Brahma. Now this verse is telling us, as the sun, Surya, manifests some of his light in the gems named after him as Surya Kanta. Similarly, he by whom Brahma is empowered to create the entire material universe, the primeval Lord Govinda, do I worship. So there are gems when the sun, by the light of the sun, the gem is able to give so much brilliance around. And similarly, by the potency of Lord Govinda, then Brahma is able to have this potency to create all of the universes, the inside of the universe. Então, né, o que o Maharaj comentou foi que, assim como quando você pega uma pedra preciosa, uma joia, os raios do sol, eles são potencializados por essa joia e se espalham para diferentes direções, com diferentes cores. Da mesma forma, o Senhor Brahma, ele é capacitado para criar os diferentes mundos e tudo que a gente conhece, né, material, todo o céu e a terra, tudo criado por Brahma, tudo isso é dado para Brahma pelo Senhor Govinda. E lendo o verso em português, então a gente tem: assim como o sol, Surya manifesta algo de sua luz nas gemas conhecidas como Surya Kanta, do mesmo modo eu adoro aquele Senhor primordial, Govinda, que concede poder a Brahma para que ele crie todo o universo material. All right. And we'll start on text 50
next week, and we'll come to the end. However, I want to, because I'm impatient, text 56. I can tell you something, that in the temple, when we recite Brahma Samhita, also, we generally may not recite all, because it takes a lot of brain kind of thinking to digest what we recite. But we generally start with verse 1, as we did, but we finish with verse 56, even if we only read 2 verses and then read the commentary and discuss it. We start with 1 and end with 56 each time, because 56 is so wonderful. It's our destination. Então, o Maharaj falou que a partir da semana que vem, desculpem, na semana que vem, a gente vai ler a partir do verso 50 até o final, mas, como ele é muito impaciente, palavras dele, ele vai ler com a gente hoje o verso 56. E aí ele explicou que no templo, quando vai se estudar o Brahma Samhita, o que se faz é começar pelo verso 1, como a gente fez, e sempre terminar pelo verso 56. Geralmente... So sorry. It's a very long one, Maharaj. Então, ele também disse que é uma leitura muito intensa, que mesmo que você vá ler só 2 ou 3 versos, porque geralmente não dá mesmo para ler muitos, o cérebro tem que ficar pensando em muitas coisas, né? É uma coisa difícil, às vezes, da gente digerir. Mesmo quando você vai ler só 2 ou 3 versos, você começa pelo 1 e fecha pelo 56, porque ele diz respeito ao nosso destino. Então, ele é um verso maravilhoso. And this verse 56, it comes immediately after the series of Govinda Madhipurusham prayers. E esse verso 56, ele vem logo depois de todas essas orações, cantando as glórias das formas divinas do Senhor Govinda. All right, you can see it in front of you. To be practical, I'm only going to say the first line, and then I'll put the English translation and I'll read it to myself. But please, you read the Portuguese translation, but with understanding, because it's so beautiful. Maybe slowly, but with understanding. Então, o Maharaj, ele falou que ele vai cantar o primeiro verso ali, e aí depois ele vai colocar a tradução em inglês, ele vai ler a tradução em inglês para ele mesmo, enquanto eu vou ler a tradução em português, para a gente tentar ler com calma e compreendendo o que nós estamos lendo. So the first line, and you hear this many times in the talks, Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Taravo. Druma Bhumish. Okay, I won't read the rest of it because we're trying to be economical. But it's a beautiful verse in Sanskrit. And now please hear the translation in Portuguese, and I'll put here in English for myself at least in front of us. Aquele lugar onde as divinas deusas da fortuna são as bem-amadas e Krishna, o masculino supremo, é o único amante, onde todas as árvores são árvores divinas que satisfazem os desejos, o solo é feito de gemas transcendentais e a água é néctar, onde cada palavra é uma canção, cada movimento é uma dança. A flauta é o companheiro mais querido, a luz do sol e da lua são êxtase divino, e tudo que existe é divino e desfrutável, onde um grande oceano de leite flui eternamente dos úberes de bilhões de vacas Surabi, e o tempo divino se encontra sempre presente, jamais tendo de sofrer o distanciamento do passado e do futuro, sequer por uma fração de segundo. Eu adoro essa morada transcendental de Shwetadvipa. Praticamente ninguém neste mundo conhece aquele lugar, a não ser apenas alguns poucos devotos puros. Eles a conhecem como Goloka.
Jai. Jai. Very wonderful. And your Portuguese also transmitted to me the meaning happily. This is actually Bhuvana Mohan Prabhu's Portuguese. But yes, and you know, I think of him so often, and I'm thinking of him today also. Really, I am. Me too, I always think about him. Yeah, because today, okay, so anyway, we'll come on to something in a moment. But this last verse, you see the description of Goloka Vrindavan, and very few people in this world know that place. But Mahaprabhu and Nityananda are distributing that place now in Kali Yuga, and through these very few people, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and our trinity of guardians. So this is the treasure. This is what we've got as our goal, if you like. Então, a gente leu nesse verso o Senhor Brahma dizendo, né, descrevendo Goloka Vrindavan e dizendo que quase ninguém nesse mundo tem uma noção do que é esse lugar ou conhece esse lugar, apenas os devotos puros, que é muito raro. E a gente tem, então, essa fortuna inestimável de Shri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu escancarando as portas desse lugar e distribuindo esse lugar para todos nós. E, no nosso caso, esses devotos puros que nos trouxeram essa possibilidade incalculável, né? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e a nossa trindade de gurus, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada, a nossa tríade imbatível de gurus. E o Maharaj falou também que ele escutou o português e achou lindo ouvir em português. E eu falei para ele, ele falou o meu português, mas na verdade não é o meu português, né? É o português do Bhuvana Mohan Prabhu, que foi quem traduziu, né, a maioria dos livros para o português. E aí o Maharaj falou que ele sempre pensa no Bhuvana Mohan Prabhu, que ele estava pensando nele hoje até. E aí eu também falei que eu também sempre penso no Bhuvana. Eu falei ontem sobre o Bhuvana. E é uma dessas pessoas que a gente tem a possibilidade ímpar de chamar de amigo, né? And why was I thinking of him this morning, and we were just discussing his glories? Because today is the disappearance day on our Vaishnav calendar of Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj. Again, a senior devotee who was such a wonderful person and wonderful devotee who we've been remembering today. But with remembering him, I also mentioned in our discussion, I said, and he's one of those special devotees, like also Bhuvana Mohan Prabhu, who became Sripad Tapasvi Maharaj, and Shruta Shravana Prabhu, who became Vaishnava Maharaj, Sripad Vaishnava Maharaj, and others who left from this world already, but who were such good examples of the qualities of devotional service. Então, o Maharaj falou que ele se lembrou do Bhuvana Mohan Prabhu, porque hoje é uma data no nosso calendário onde a gente se lembra, né, do desaparecimento de Siddhanti Maharaj, que é um desses devotos sênior, um desses grandes exemplos de como se deve viver uma vida de devoção. E aí eles estavam conversando sobre Siddhanti Maharaj e o Madhusudana Maharaj lembrou do Bhuvana Mohan Prabhu, que também, né, se tornou Tapasvi Maharaj, né, um pouco antes de abandonar esse mundo, e do Shruta Shrava Prabhu, que também se tornou Vaishnava Maharaj, ou como ele gostava de dizer, Vaishnava Maharaj, né? He liked the accent from Bengal. And he invented his own spelling of his own name. Exactly. Ele gostava muito desse sotaque da Bengala e ele inventou o próprio jeito de escrever o próprio nome, né? E eram pessoas assim, eles só não estão mais nesse mundo, mas são pessoas que são exemplos para sempre, para a gente lembrar e seguir e agradecer a possibilidade de ter tido algum contato, algum convívio e algum afeto dessas personalidades.
Hare Krishna. And who were dear to our masters, then we definitely have our head at their feet, and we appreciate so much having had their association. And we also feel, like with Guru and the great Vaishnavas, that they are also present and seeing what we are doing. E, né, todas essas personalidades eram muito queridas pelos nossos mestres. Então, da mesma forma, a gente procura apreciá-los e observar quantas qualidades incríveis eles têm e pensar nisso, que na verdade eles não foram embora, né? Eles saíram da nossa visão, mas eles estão aí, nos observando, nos ajudando e, como disse Maharaj, vendo o que a gente está fazendo. And Gurudev said that why are we giving, that, well, for different reasons, but why are we giving glorification to the Vaishnavas and specific Vaishnavas after their disappearance also? Why are we glorifying them? That they may be merciful to us and help us on our journey from their now substantial position. E Srila Govinda Maharaj falava sobre isso, né? De por que a gente canta as glórias desses Vaishnavas, né? Que abandonaram o corpo, né? Das personalidades santas, especialmente os grandes Vaishnavas. Talvez eles sejam misericordiosos com a gente, né? E a gente lembrando deles, cantando as glórias deles, quem sabe eles dão uma ajudinha para a gente no nosso caminho também. And then we must also remember Srila Gurudev's words, that we shouldn't be waiting for a Vaishnava to pass away before we give glorification. We must appreciate and glorify the Vaishnavas in our presence. And this we saw in Gurudev's life. E a gente lembra também das palavras de Srila Govinda Maharaj, que dizia que a gente não deveria esperar um Vaishnava abandonar o corpo, para daí a gente cantar as glórias dele, né? A gente devia aproveitar o Vaishnava presente e contribuir com ele e servi-lo e cantar as glórias dele, suas qualidades e demonstrar afeto. E Srila Govinda Maharaj, ele era um exemplo vivo disso, né? Ele passou a vida inteira dele fazendo isso. For 99.99999% of the devotees, they will spend most of their hours, minutes, days, and years in separation from Guru. Means we lived with Gurudev, but still in a day we're with him for a relatively short time, maybe 2 hours in the morning, then an hour, then like this. We're in the office, we're doing seva, so many things. And if you look at the minutes that, or the percentage of the time that we're with Guru and how much we are not in his direct association, then we can think, but I'm always practically, not me, but the devotees, they're always with the association of the Vaishnavas. So the Vaishnavas are very important for us. Então, para 99,9999% dos devotos, existe muito mais um tempo separado do Guru do que junto com o Guru. Maharaj falou sobre o exemplo dele, que viveu lá junto com Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, e mesmo assim, ele não ficava muito tempo com eles, ficava umas 2 horas pela manhã, mais 1 hora no momento, mas sempre tinha algum seva para fazer, cada um ia para um lado cuidar das coisas, né? Então, mesmo para essas pessoas que optam por esse tipo de vida, ainda assim, o tempo de separação é relativamente muito maior do que o tempo de companhia direta ali do Guru. Então, a gente tem, para isso, os Vaishnavas. A gente consegue ficar muito mais tempo conectado aos Vaishnavas do que conectado diretamente ao nosso Guru. Então, é muito, muito importante a gente nutrir essa associação com os Vaishnavas. And we should always try to keep their company, keep the Vaishnavas' company with the common goal, the same goal of service to Guru, Vaishnava, service to Nitai Gauranga, to Radharan Krishna. E a gente deveria sempre aproveitar, né, a companhia dos demais Vaishnavas
para manter um objetivo comum, o serviço aos outros Vaishnavas, o serviço ao Guru, o serviço a Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Radha e Govinda. Então, aproveitar essa associação para que ela seja direcionada da forma adequada. And the very foundation of this service is hearing. E a fundação, né, o princípio fundamental da associação é escutar. We hear about the glories of the holy name. We hear about the glories of the Lord. Our beginning is by hearing. Então, nós ouvimos sobre as glórias dos santos nomes, nós ouvimos sobre as glórias do Senhor Supremo. O nosso início nesse processo é ouvir. And then we hear that we should hear the holy name, and then put this in our heart and chant this holy name. Então, nós ouvimos que nós devemos ouvir os santos nomes e colocar esses nomes no nosso coração e cantar esses nomes. And remembering Bhuvana Mohan Prabhu, there is a book in Portuguese which is not in English called Som Som Som, that he put together from, I think, Guru Maharaj's talks about sound, sound, sound. E lembrando de novo do Bhuvana Mohan Prabhu, tem um livreto bem pequenininho chamado Som Som Som, que é um livro que só tem em português, onde ele juntou algumas palestras de Srila Sridhar Maharaj e basicamente falando sobre isso, sobre a potência, né, e a importância do som. And then this hearing process brings us to the chanting process. We are hearing, and then we are hearing that we should be chanting. So we pray to hear the holy name from up to down, then to reproduce that, to chant that holy name for me, but for everybody. The name is not a selfish matter, it is the broad distribution of grace. Então a gente começa ouvindo e a gente ouve que a gente deve cantar os santos nomes. E por ouvir isso, muitas vezes, então a gente começa a cantar os santos nomes. E a gente percebe a importância de cantar os santos nomes e as glórias do Senhor Supremo e a importância de distribuir essas glórias. Elas não são nossa propriedade, elas são uma graça que, por natureza, deve ser distribuída no máximo que a gente puder. And Srila Guru Maharaj, we were listening, as we do in the temple here, not only on a festival day, but every morning, every evening we have a program. This morning in our morning program, we played actually it was like maybe 2 minutes, very short part, but I played a video of Guru Maharaj, and then we are discussing what he's saying in that video. And he's telling so sweetly about we are drinking nectar through our ears with the holy name. And we're coming across such nectar that everything else is immediately of no value. And then our mission is to take that nectar door to door and tell others, look at this wonderful nectar, please take this nectar. E aí Maharaj está contando que um dia desses eles estavam ali no programa e eles assistiram um pedacinho, uns 2 minutos de um vídeo de Srila Sridhar Maharaj, e aí depois eles ficam conversando sobre aquilo que ele está falando ali em poucos minutos. E nesse vídeo específico, Srila Sridhar Maharaj está dizendo que nós estamos bebendo néctar através dos nossos ouvidos, quando a gente ouve essas glórias dos santos nomes. E a gente deveria sair e distribuir esse néctar de porta em porta, chegar para as pessoas e falar, ouve isso aqui é um néctar, porque perto disso, todas as outras coisas perdem completamente a importância. Chant Hare Krishna and be happy. Cante Hare Krishna e seja feliz. Keep the association of the devotees.
Mantenha-se associado aos devotos. Engage in loving service mood with the Vaishnavas. Envolva-se no serviço amoroso junto com os Vaishnavas. And take only Krishna prasadam. E alimente-se, tome apenas a prashada do Senhor Krishna. And you may very soon come to realize that is not an austerity. That's a wonderful, all of those things are wonderful things, including only taking Krishna prasadam. It is not an austerity, it's a transcendental joy. E fazendo isso, logo você vai perceber que isso, na verdade, não é austeridade. Isso é a coisa mais agradável que existe. Especialmente tomar a prashadam de Krishna. Isso é você se alimentar da felicidade eterna. Devotees are happy. That is the description of the devotees, that they are happy by nature. Então, a descrição dos devotos é que eles são felizes por natureza. The destination, we've just been reading the wonderful glories. The destination is a super happy place, but the journey is also happy. Então, o destino que a gente acabou de ler aqui no Brahma Samhita é um lugar indescritivelmente maravilhoso. Mas a jornada até lá também é uma jornada muito feliz. And everything comes from that naughty, sweet, young, youthful boy Govinda, Krishna. E todas as coisas vêm daquele maravilhoso, lindo, malandro e esperto garotinho Govinda, Krishna. Hare Krishna. This is Krishna consciousness, being conscious of Krishna, always by the grace of Guru and Vaishnava and the grace of Nitai and Gauranga. Então, isso é o que se chama consciência de Krishna. Estar sempre consciente, né, disso tudo, do próprio Krishna, de acordo com aquilo que é dado pela graça dos Vaishnavas, pela graça de Guru e Gauranga. Hare Krishna. Hare. Yes, dear devotees. We're not on television. You can talk to me. You can talk to the television, but the reporter won't know what you're saying. Maharaj falou que vocês podem falar com ele, que a gente não está na televisão, né? Que todo mundo pode falar. E daí ele lembrou que na televisão também a gente pode falar quando tem algum repórter perguntando alguma coisa. Somebody please talk to me. Então o Maharaj está pedindo para alguém, por favor, falar com ele. Maharaj. I was also thinking about Bhuvana Mohan Prabhu today, and I remember when my son was born, Prafula Krishna Prabhu and Bhuvana, he knows what I'm going to say. They went to visit us, and Prafula Krishna Prabhu dropped some juice, you remember? I lost a rug. But it was so nice. It was so important for me to have an example of a Girihasta as he was. It makes all the difference. Please share in Portuguese too. Quando meu filho mais velho nasceu, eu recebi uma visita maravilhosa, né, do Bhuvana Mohan Prabhu e do Prafula Krishna também. E aí o Prafula Krishna achou que eu dei um suquinho para ele, ele achou que tinha que misturar, né? Ele só não se ligou que a tampa estava aberta. E eu tinha um tapete novinho, branco, na sala, que deu branquinho, PT. suco de uva, meu. Suco de uva daqueles, tipo, tintos, assim, sabe? Eu chacoalhei a garrafa de uva para todo lado, assim. Mas foi tão importante, assim, a associação do Bhuvana, porque esse negócio de vida familiar e
e busca espiritual, né? O Bhuvana detonava, ele era casado, ele era um girihasta e totalmente com a vida centrada em Krishna, né? Então, o maior dos exemplos. Actually, it is good to say a little more about Siddhanti Maharaj, because it is, I mean, in our few minutes now, because it is his disappearance today. And he, many qualities, but anybody who met him and understood a little bit could understand he was completely faithful to Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada. And he was completely selfless. He kept and looked after himself, only really the minimum. But he gave everything that came to him to Gurudev. And he got an inheritance, he got so many things came to him. Every last cent he gave to Gurudev. This is his nature. And he didn't want anything for himself. He just basic things, not even nice clothing at all. Então, hoje é importante a gente lembrar também de Siddhanti Maharaj, né, que foi um grande exemplo nesse mundo e que era uma pessoa completamente desprovida de qualquer vontade de ter coisas para ele mesmo, né? Então, ele era totalmente fiel a Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada. Ele entregou simplesmente tudo que ele tinha. Ele não se importava nem em ter roupas que não estivessem rasgadas, né? E era uma pessoa que chegou a ganhar herança, assim, e poderia ter tido uma condição de vida material super confortável, mas ele simplesmente entregava tudo para Srila Govinda Maharaj, para a missão, e ele não queria absolutamente nada para ele. And he was ready for any service. E ele estava preparado, sempre pronto para qualquer serviço que aparecesse. His father was a captain in the USA Navy, the US Navy. O pai dele era um capitão na Marinha Americana. But he took the humble positions. Siddhanti Maharaj, Chidananda Prabhu, he cleaned the cow shed, he cleaned, washed Gurudev's dogs that Gurudev kept, even their kennel, or place where they stayed, which has all the dog stool, everything. He did all this happily, without any consideration. He did any service with enthusiasm. Então ele que era uma pessoa, né, de um berço material muito importante, assim, né, um grande filho de alguém confiado. Nilda, o sapato. Né? Daqui a pouco te conto porque eu pus o sapato de lá. Krishnaindrani está com o microfone ligado. Krishnendrani. Okay. Now I have to translate that. It's very important. Ligou de novo. Ligou de novo. Mutei. Então, o Maharaj estava contando, né, que Siddhanti Maharaj, que era filho de um oficial da Marinha Americana, né, tinha uma condição material super boa. Quando ele se rendeu, ele abraçava todos os serviços com o mesmo entusiasmo. Então, por exemplo, lavar, limpar, cuidar do abrigo das vacas, cuidar do canil e dar banho nos cachorros de Srila Govinda Maharaj. Ele fazia tudo sem nenhuma consideração de eu tenho uma posição aqui. Não, ele fazia tudo feliz, o tempo todo entusiasmado para fazer todos os serviços. Essa era a natureza dele. And he cared for everybody. He was very personal. E ele se importava, né? Ele cuidava de todas as pessoas. Ele era uma pessoa que estava sempre presente para todos. And I know him from the time of Guru Maharaj. And Guru Maharaj had affection for him and gave him some guidance, like personal guidance also. E Madhusudan Maharaj conheceu Siddhanti Maharaj na época que Sridhar Maharaj ainda estava nesse mundo.
E Sridhar Maharaj gostava muito dele e deu para ele assim várias instruções pessoais, várias guias pessoais. And for 23 years, I saw him with Srila Govinda Maharaj, and their relationship, maybe more than 20, but it's like a solid 23 years. I saw his relationship with Gurudev, Gurudev's relationship with him, and you can say his super quality is that he got so much grace and affection from Govinda Maharaj, from Srila Gurudev. E durante, no mínimo, 23 anos, o Madhusudana Maharaj viu a relação de Siddhanta Maharaj com Srila Govinda Maharaj, com Srila Gurudeva. E a relação deles era uma relação muito bonita, e Siddhanta Maharaj, durante 23 anos, recebeu muita graça e muito afeto de Srila Govinda Maharaj. And when we see his nature, we can understand something why. E quando a gente observa a natureza dele, a gente pode entender, né, o porquê. Because he was humble, he was tolerant, and he gave honor to others, and he didn't want any honor for himself. Então, o porquê, né, ele teve tanta graça é porque ele era realmente tolerante, ele era realmente humilde e ele sempre oferecia honra aos demais sem esperar honra para ele mesmo. He always wanted to do something for others. In other words, he wanted to serve, and the Vaishnavas, Guru and Gauranga. Ele sempre queria fazer algo pelos outros. Em outras palavras, ele sempre queria servir os Vaishnavas, servir o Guru, servir Gauranga. And he had a genuine joy to chant Hare Krishna. We have seen it countless times. E ele realmente tinha muita felicidade, muito prazer em cantar Hare Krishna. A gente viu isso muitas vezes. So much so that we cannot stop him sometimes when it's meant to be the time for reading and some quietness, and he's chanting. I mean, really, super enthusiastic on the Navadip Dham parikramas on so many occasions. Genuine joy. E muitas vezes, né, pelo fato dele ter tanta alegria, tanta felicidade cantando os nomes de Krishna, mesmo quando era hora de parar para uma leitura ou uma aula, era difícil pará-lo. Ele não parava de cantar, ele continuava sempre cantando, e nos parikramas de Navadvip e tantos outros lugares, ele sempre demonstrava essa alegria sincera. And he was simple-hearted. Means he accepts everything and wasn't like analyzing and going all complicated about, you know, the universe or the Mayavad, philosophy and everything. Simple-hearted. He was leading the life, in other words, he was leading the life of a devotee. E ele tinha um coração muito puro, um coração muito simples. Ele recebia as coisas como elas vinham, sem ficar questionando e fazendo grandes perguntas sobre o universo, como os Mayavadis, tentando entender a natureza de todas as coisas. Ele aceitava as coisas e seguia em frente com a sua vida. E, em outras palavras, ele era um exemplo muito fiel daquilo que deve ser um devoto. Anyway, Jai Shripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj ki Jai. And Maharaj, not sure where you are, but I know you can help us all down here. So here we are in Brazil. Here we are actually in Norway too. I see Tungarasa Devidas is with us too. But mainly we're here in Brazil and in one or two other places. And Siddhanti Maharaj came to Brazil 2 or 3 or 4 times. I don't know how many times he came there. But he traveled the world as much as possible with Gurudev and in preaching. And he's dear to everybody. Siddhanti Maharaj, I hope you may be satisfied with our few words in your genuine praise today. Maharaj, I have a little beautiful story with him also, by the end of his life. Please. So many stories, but this one was nice, you know. Unlimited stories, yeah. Yeah.
I remember in India, I was revising some books for Bhuvana Mohan. And as you mentioned, he was so humble that he would bring me some tea and cookies every day. Say, oh, Prabhu, like he was serving all the time. It was amazing to see. But like that kind of humility and easy approach was incredible. And in terms of this kirtan energy, I have not seen anyone like that either. Like in India, sometimes Gurudev, I have to make a little lower. Guru Maharaj is not like that in that mood. And in Italy, he would go like from leaving Villa Govinda to the train, like chanting with these kirtan explosions. But it was like a whole day kirtan to Milan, a whole day. He like every 10 minutes bring some explosive kirtan in the train, in the stores, wherever we go. He would stop everybody. Suddenly the kirtan was like soaring, become very explosive. And I was thinking, maybe for a couple of hours, this would be exhausting. He could do that the whole day, bringing this explosion for the kirtan. Quer traduzir, Srihari? Eu falo em português alguma coisinha? Né? Pelo amor de Deus. Não, mas a história mais legal é a outra ainda, mas tudo bem, vai só dizendo que ele era muito humilde. Eu lembro que eu estava ajudando a traduzir uns livros na Índia e ele trazia chá, biscoito. O sannyasi não faz esse tipo de coisa no geral. A gente está servindo eles. Mas ele era aquela coisa assim, ele era fenomenal, ele era um gigante. Eu tenho 1,90 m e pouco, ele era bem mais alto que eu, assim, tipo, ele é americano gigante, assim. E em termos de kirtan, eu nunca vi nada igual. É aquela coisa que a gente, sei lá, via de antigamente, aqueles kirtans que iam explodindo. Então a gente saía do ashram de Vila Govinda ou na Índia, o que quer que seja, a cada 10 minutos ele parava e ele começava a aumentar o kirtan e explodia. Aí você fala, pô, você tá junto, eu aguentava aquilo umas 2 horas. Ele ia o dia inteiro e falei, dentro do trem, na cidade, de loja em loja, era o dia inteiro de Harinam Sankirtan, e ele ia parando e segurava os devotos. De repente o kirtan via e ele cantava muito inspirado, aquela coisa assim, era incrível. Eu ficava exausto na primeira hora, o dia inteiro ele ia guiando e trazendo essa energia. E eu nunca vi nada igual. But Maharaj, I was going to say, I have a very nice story. Bhuvana Mohan was doing this book, Religion of the Heart. And it was by the end of Siddhanti Maharaj's life. And he was helping to sponsor the book. He was helping to compile so many things. And I remember I was living with my parents at the time yet. And I think it was Sunday morning or something like this. And my dad wakes me up. Oh, there is some gringo calling. I don't know who. No, my dad doesn't speak English that well. Say, he wants to talk to you, I think. It was like Sunday morning, I pick up the phone in Brazil, in my parents' house. I don't know how he got the number. And he say, hi, Prabhu, this is Siddhanti Maharaj. I have to be quick. I have a few instructions to you. I'm at the hospital. I'm going to go through surgery right now. I'm getting in the surgery room. I don't think I'll live. I think I'm going to die right now. And I'm going to give you these instructions. This money has to go to the book. And he gave me so many. Bhuvana Mohan, I couldn't reach him. I just talked to him, this, and this. The money is in this account. You have to, Bhuvana has to finish this book. And I just wanted to say goodbye. Like he's giving his farewell, And I was saying, man, what kind of mood is that? Like, the doctor has to make me turn off the phone right now. I'm going to surgery. Bye-bye. Like, say, good Lord, like, it was an interesting story, Maharaj. There are more stories too about that. When he was coming, even the day before he passed away. Prabhu, I actually need to go now. We've got actually around 20-something guests here. We've been doing like a big Sunday program today. And I need to go just now. But you can explain this in Portuguese. And then please, amongst yourselves, be happy and give jais at the end. And please accept my humble obeisances to each of you here. And one by one, appreciating the presence of each one of you here. It's super to have you with us. A beautiful day with our Brahma Samhitas, various remembrance, and Siddhanti Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, and you all who are with us here. So please excuse me.
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Naidandavat. So I'll attend to them. We have devotees from Switzerland also have come today, from Rome, from Liguria, and the local people for the program. So please excuse. Thank you very much. And you can relay in Portuguese my message too. Yeah. Dandavat, Dandavat, and Tangarasatu. Yes. Pessoal, o Maharaj, então, ele teve que sair porque tem muita gente lá na Vila Govinda e eles têm um programa lá. Ele agradeceu a presença de todos aqui, mais uma vez, ele fica muito feliz da gente poder ter esse encontro. E aí ele pediu para o Prafula traduzir essa história que ele contou sobre Siddhanta Maharaj. Vai lá, Prafula. Não, é só uma historinha que eu achei bonitinha. O Bhuvana estava ajudando o Siddhanta Maharaj a fazer um livro que chama Religião do Coração, que o Siddhanta Maharaj meio que liderou o projeto, vai. E o Bhuvana no Brasil era especialista em fazer livro, fez um monte de livro, o cara muito qualificado. Ele pediu a ajuda do Bhuvana e o Siddhanta Maharaj tinha essas palestras, ele coletou o dinheiro, ele queria que o livro saísse para dar para Gurudeva. Era um serviço do final da vida dele. Ele estava com câncer de garganta na época, ele sabia que ele não ia ficar muito com a gente. Ele teve que ir para o hospital algumas vezes fazer cirurgia, mas eu lembro uma vez eu estava no Brasil, morava com meus pais, ainda era mais novo. E meu pai me acordou num domingo de manhã assim, falou: pô, tem alguém falando inglês no telefone, acho que é para você. E era o Siddhanta Maharaj. Eu falei: nem sei como ele pegou meu número, mas ele ligou do hospital entrando na sala de cirurgia. Ele falou: Prafula, ó, eu acho que eu vou morrer, eu tô te ligando porque o livro tem que sair, o dinheiro tá nessa conta, passa para o Bhuvana, eu vou deixar todas as instruções, sabe, garante que o livro vai sair, ajuda o Bhuvana, não sei o que lá. Ele me deu algumas instruções. Aí, assim, você ouviu o médico, desliga o telefone, você tem que entrar na sala de cirurgia. Tipo. E assim, ó, se eu não fizer, se eu não sobreviver, pelo menos esse livro tem que sair. Eu falei: nossa, olha o humor dele, a preocupação, assim, sabe? Tipo, de verdade, ele me ligou de dentro da sala de cirurgia e a preocupação era para oferecer esse livro para Gurudeva. Assim, e até o final da vida, e o Maharaj depois falou. E tem várias histórias assim, do fim da vida dele. E essas histórias são muito lindas, na verdade, quando a gente pensa que, puxa, né, a pessoa está indo embora e a preocupação com ela é secundária, vai, de alguma forma. E ele foi assim a vida inteira, então, uma personalidade incrível. O Gurudeva falou que, para ninguém se preocupar com ele, que Gurudeva mesmo ia cuidar do destino espiritual de Siddhanta Maharaj. Ele falou: olha, não se preocupa, dele eu estou assumindo a responsabilidade, assim, eu estou vendo para onde ele vai. E eu não sei se ele falou isso para mais ninguém que eu conheça, assim, abertamente, vai. E ele era uma pessoa incrível, um devoto americano gigante. A gente vê esses devotos que a nossa missão trouxe da ISKCON, todos eles são incríveis, porque todos eles são materialmente muito poderosos. São pessoas assim que poderiam ter uma vida material muito incrível, com heranças e com qualificações pessoais, e Ashram Maharaj, Avaduta, Agosto, são geniais e eles viram monge. E na nossa missão, monge não tem alegria, meu. Não tem aquele monge assim, tipo, monge é roupa laranja, voto de pobreza, voto de castidade. O cara, ele vira um sannyasi de verdade. E é muito legal a gente ver esse tipo de personalidade, porque é muito comum a gente ter um monge, às vezes, que não tem nada e não teve para onde ir na vida, e o cara vira monge para achar um abrigo e comida em algum lugar. Meu. Isso existe muito. O cara fala: nossa, não dei certo em nada, preciso comer, né? Acho que eu vou virar monge ali, meu. Isso existe. E esses monges da nossa missão que eu falei que vieram da ISKCON, eles eram, assim, todos eles são, incluindo o Trivikram Maharaj, o herdeiro, tem um ashram, tem terra pra caramba, poderia ter vendido, ter vivido bem. Fala: não, é para Gurudeva, eu vou ser monge. Está lá o tempo inteiro se ferrando para pagar as contas, para manter o espaço, na verdade, né? E a gente vê um sacrifício. Tipo, eu vejo essa beleza que, assim, nem materialmente a gente pode desconfiar, porque eles estariam muito bem materialmente. Então, são pessoas que, puxa vida, que a gente não encontra todo dia por aí, assim, tipo, não são normais.
Mas era isso, pessoal. Muito legal. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Para a gente encerrar aqui. Como que era o nome completo? Fala os Jayas aí para a Fula, incluindo o Siddhanta Maharaj. Não esquece de Adônia, eu nunca memorizei, meu. Eu tenho birra, o Lesca não faz pra gente. Não, é o Premik. Ele falou agora. Bhakti Premik, Siddhanta Maharaj. Jaya Shila Bhakti Premik Siddhanta Maharaj Ki Jai. Jai. Jaya Shila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Jaya Shila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jaya Shila Bhakti Rakakshidhara Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jaya Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Também sempre, né? Jaya Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Nitai Goura Premanande. Haribol. É isso aí, pessoal. Vamos tentar sempre cantar Hare Krishna e manter a nossa felicidade. Boa semana.